O futuro é sempre uma incógnita, uma incerteza, uma convicção fictícia, talvez. Aos cristãos católicos e a provavelmente outras religiões, o futuro é entregue a Deus. Mas enquanto construímos este futuro nos passos e ações do dia a dia, a literatura exerce um papel fundamental. Pensando em tudo isso, eu visitei minhas estantes e selecionei entre livros para ler e para reler. 9 livros foram elencados. 9 livros que, de certa forma, têm relação com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro, no sentido de tornarem mais significativo o próximo ano e a construção pessoal de uma narrativa de vida mais coerente, mais madura, mais correta, mais sábia. Estes livros têm conexão, às vezes com o passado, como este clássico da Biblioteca das Moças, que eu li muitas décadas atrás e que selecionei para reler, lembrando que a experiência provavelmente será outra, mas que certamente será bem interessante. Depois é tempo de Dickens. As aventuras do Sr. Pickwick, depois da experiência com Grandes Esperanças e anteriormente com David Copperfield, certamente o Dickens sempre tem um lugar na minha estante, nos meus estudos. Vamos ver como vamos nos sair. A Arca dos Marechais. Eu li Marcos Rey durante toda a minha infância e início da juventude. Leio Marcos Rey até hoje. Ele é a inspiração para os livros de ficção que publiquei até hoje. A Arca dos Marechais é um livro pouco conhecido que a editora Global recuperou. A Global tem feito um trabalho excelente de resgate dos melhores autores brasileiros do início do século XX, das primeiras décadas. Então, vai ser bastante interessante perceber-se com o olhar de uma pessoa adulta o encanto ou mesmo a percepção do talento de Marcos Rey para criar não só suspense, mas também crítica social vai permanecer. Depois Machado. Eu li Memórias Póstumas há muito tempo, não me lembro totalmente da história, não era um dos meus livros favoritos, sempre me parecia um livro estranho sobre certos aspectos, e é chamado um livro de experimento. Até hoje, Memórias Póstumas não é o meu favorito, Memorial de Aires é o meu grande favorito de Machado, mas Memórias Póstumas precisa ser relido e compreendido. Neste ano eu li também A Tempestade, uma peça do Shakespeare, que continua ecoando nas minhas memórias e nos meus estudos historiográficos. Eu estou na metade da graduação de História e todas as vezes que se fala sobre colonização, continentes perdidos, povos indo-americanos, eu me recordo de A Tempestade. Preciso ler mais Shakespeare, embora nem tudo que tenha lido dele tenha sido considerado muito interessante da minha parte. Algumas peças são excelentes, segundo a minha visão como leitora, mas todas certamente são excelentes no sentido de construir a literatura teatral, não só da Inglaterra, mas do mundo dito moderno. E depois, 3 livros de não ficção. Embora eu passe todo ano lendo não ficção, também é uma das categorias que me interessam sempre. O que se diz e o que se entende é um livro da Cecília, um livro que Leandro Valdivino
me presenteou há alguns anos atrás, um livro de crônicas, e Cecília como cronista é tão excelente quanto Cecília como poetisa. A ideia é reler, sim, porque a releitura nos faz ter novas visões e revisitar determinadas ideias. Machado de novo, obviamente. Machado é um dos meus autores favoritos da vida. As crônicas escolhidas possivelmente deve ter alguma crônica aqui que eu já tenha lido e outras não. Mas Machado é muito pouco conhecido como cronista. A verve dele como romancista acabou abafando alguns outros talentos. Então, Machado tinha um olhar muito perspicaz para retratar a sociedade da época e a humanidade. E as crônicas também são parte dessa habilidade. E essa edição da Penguin da Companhia deve ser excelente, porque todos os livros que eu leio nessa edição são maravilhosos. E, por fim, um livro pequeno que eu trouxe da Bienal, Oração aos Moços. Na verdade, é um pequeno box. Tem aqui A Imprensa e o Dever da Verdade e tem também Oração aos Moços. Rui Barbosa. Eu me lembro das aulas de História no ensino médio e da professora Sueli comentando sobre alguns aspectos de Rui Barbosa, mas ele é uma figura muito pouco estudada pelo brasileiro médio e principalmente pelos leitores. Alguns dizem que ele é muito empolado